Aí. Ei, Então, Ronaldo! assim, beleza, Polegário? Bacana, Tranquilo? Bacana e você, meu? graças a Deus. Pô, bom te ver. Faz Quanto tempo, tempo? né, meu? Faz tempo. Ronaldo, para a galera que está aí todo dia acompanhando as lives, o Ronaldo foi um grande amigo, foi um grande, não, ele é um grande amigo meu, né? Estudou comigo na faculdade. Eu o conheci como baixista já há bastante tempo. O Ronaldo é da velha guarda, dos primeiros professores aí de É antigo, contrabaixo né? que ficaram conhecidos. E quando eu cheguei lá na facu, trombei com o Ronaldo Lobo. Foi legal demais. Bacana. Tem uma turma legal lá. Então, o Sim, Julian, sim. que Julian. é baixista também, né? Nossa, deu uma cortadinha, né? Não entendi. Os baixistas lá tinham o Julian, O tinha Emerson o Marciano. Emerson, muito bom também. Tinha uma é, galera a- a- legal. aliás, nós nos uníamos, né? E nós fazíamos Fazer um os quarteto, né? trabalhos, os trabalhos que necessitavam de instrumentos que podiam ser tocados, nós fazíamos com os quatro baixos, né? Fazíamos arranjos para quatro baixos. Ficou legal, né? Legal demais. Eu tinha visto já há muitos anos a orquestra de contrabaixo, não sei se você lembra disso. A Lembro, contrabaixo lembro. acústico. Contrabaixo. Contrabaixo acústico, né? Eram 6 contrabaixo acústico. 6 no palco, né? Ou, no caso do disco, eles gravaram 6 contrabaixo ao mesmo tempo. Olha que show. Só, tudo acústico, né? Então era legal, porque eles misturavam som de dedo, som de arco, percussão, né? Eu acho que, se não me E engano, tem no YouTube tem. algumas coisas deles, né? Hoje em dia Vale tem. Quando eu conheci, não tinha, né? Tinha só em CD e tal, tava chegando em CD. Aham. Mas hoje em dia você acha aí fácil na internet. E eu acho essa ideia muito legal. E eu já fazia com alguns alunos as músicas do Stuart Hahn, um baixista que Ô, gosto Stuart muito. Hahn. Baixista do E ele Satriani, do Steve Vai. tocou com Satriani, Steve Vai, um monte de gente, verdade. E os discos solos dele são muito legal. E o que que acontece? Normalmente ele gravava uma base no tapping, né? Uhum. E fazia o tema em cima, o solo em cima, a harmonia com baixo em cima, né? Legal, legal demais. Eu já tentava Eu, fazer alguma coisa nesse sentido uhum. com os alunos ou até a apresentação assim com alguém e tal. Mas o legal é que a gente fez em 4 baixos, né? Quatro 4 baixos. baixos. E era muito legal. A galera vinha de outras salas para ver qual que era dos quatro baixos, né? Era Sim, muito bacana mesmo. foi legal, porque um Tem pode fazer. Fala. tem umas perguntinhas aqui, Ronaldo. Deixa eu, deixa eu correr aqui. Manda Ah, aí. o Leandro está perguntando qual é o estilo mais difícil de ser tocado e por quê? É, Bom, você bom, quer responder primeiro? pode começar, eu complemento se for necessário. Eu, particularmente, eu não acho que nenhum gênero de música ou estilo, né, seja mais difícil do que o outro, no sentido assim, você pode pegar uma balada e fazer uma coisa praticamente impossível de ser tocada, como por exemplo o Steve Vai, né? Tem várias baladas, né? Sim, Vai tocar lá a guitarra, monstruosa. você faz uma balada, não toca, né? Sim. Mas eu acho que o sentido que ele fez da pergunta, eu acho que eu entendi qual que é o seguinte. Eu sempre achei que o jazz, né, o fusion e o jazz, eles são estilos gêneros, né, Sim. que são mais complexos, né? Para você tocar, você tem que ter muita informação até conseguir tocar bem esses gêneros aí,
ou estilo que seja, né? Sim. Porque você precisa conhecer tudo para tocar um fusion, né? Você precisa tocar um pouco de cada coisa, mínima. Até porque são músicas instrumentais, né? A hora que ele perguntou foi exatamente o que me veio na cabeça, porque a música instrumental você tem que estar preparado para falar com o instrumento, né? Para colocar o sentimento que você tem ali no instrumento. Que às vezes você tem, mas talvez não tenha a técnica ainda, ou tem estilo, nada contra nenhum estilo, tá? Acho que todos são muito bem-vindos, mas tem estilo que, por exemplo, não exige muito do músico. E aí, de repente, o sentimento que ele tem, ele não consegue passar para o instrumento, até porque não propicia, né? O jazz, o fusion, por serem instrumental na sua maioria, né? Propicia bastante, verdade. Legal. Por exemplo, você... Oi. Não, só complementando. Você tem um country, por favor. Você pega o country, por exemplo, né? Tem countryzinho facinho lá, que você faz uma levada tranquila, vai embora, né? Verdade. Agora, você tem os country do Steve Morse, aí o baixo já... Entendeu? Você citou Desculpa. Você citou o Stuart Hahn no começo, ele tem um country com tapping, né? Não, sensacional. Eu ia comentar dele, eu ia falar assim, por exemplo, o country do Stuart Hahn, o baixo que ele faz, né? A levadinha nem tanto, mas ele faz milhões de frases solo em cima. Isso. Complexo pra caramba. E tem as frases de country, meu, são absurdas, assim, então não é muito o gênero que é difícil às vezes é a composição mesmo que foi feita. Então acho que qualquer gênero pode ser muito bem tocado e virar uma coisa complexa, né? É verdade. Mas assim, no sentido que ele deve ter perguntado, eu entendo. Eu acredito que a resposta talvez seja o fusion, o jazz, que são os gêneros que exigem mais do conhecimento, né? Isso. Você tem conhecimento. Acho que é isso, mais ou menos. É por aí mesmo. Deixa eu ver se tem mais uma da galera aqui, que eu tenho um monte aqui que a gente abriu para... tem umas perguntas que o pessoal foi mandando no Instagram, mas olha aqui. A Jéssica está perguntando: vocês recomendam aprender outro instrumento antes do contrabaixo para fixar melhor a parte teórica e harmônica? Ó, a minha opinião quanto a isso é que se você pretende tocar o contrabaixo, vai direto no baixo, porque as técnicas do instrumento, elas são exclusivas, né? Por mais que talvez o violão seja mais de fácil acesso, né? Digamos assim, mas as técnicas são exclusivas. O melhor violonista do mundo, se ele nunca triscou num baixo, ele vai ter que aprender as técnicas do zero, né? Então é muito importante aprender a técnica direto no instrumento que você gosta. Minha opinião é essa aí. Ronaldo, quer complementar alguma coisa? Sim, isso aí é uma coisa que é interessante, né? Porque quando eu comecei a dar aula... Travou. Ixi. Aqui travou para mim. Calma aí. Eu tô te vendo normal aqui. Voltou? Voltou. Você falou quando eu comecei a dar aula? Quando eu comecei a dar aula, faz bastante tempo, eu comecei a dar aula em 89. Então são foi esses 31 dias. Então, o que acontecia? Você ia procurar aula, não existia muitos professores de baixo, aliás, quase nenhum. Ah, sim, quando eu comecei bem depois era assim também. Ainda era assim, Nos anos 90 era assim. Então, quando eu comecei, mais ainda, mais difícil ainda. Então, o que acontecia? Algumas escolas indicavam o aluno a começar com violão, entendeu? Uhum. Para
disfarçar essa coisa. Bom, a gente não tem pessoa de baixo agora, então põe ele no violão, e aí ele vai pegando uma... Né? Mas assim, hoje em dia não. Você já deve ir direto para o instrumento que você quer. Inclusive, vou mais além até. Eu tive alunos que iniciaram do zero, assim, nunca tinha pegado num baixo. E me falaram que tinham loucura para comprar um baixo de 5 cordas. E eu fui o único a falar assim, meu, vai lá e compra. E todo mundo recomendava começar com o de 4 cordas, entendeu? Não, mas eu falei, não, vai lá e compra o de 5, se você tem vontade, assim, né? Sim. Porque, por exemplo, o violão tem... Não, o violão tem 6 cordas, você não começa tocando já com ele. E o piano, o piano conta as teclas. Então, isso aí é assim. Agora, eu recomendo a qualquer instrumento ele já ir direto no instrumento que ele quer mesmo, hoje, né? Isso. Mas o que é muito bom, depois, o aluno de baixo começar a aprender violão, um pouco de violão, um pouco de bateria também, você entendeu? Para complementar. Para complementar. Aí entra essa parte harmônica, né? Para complementar o instrumento, entendeu? Legal. E você sabe que essa lenda do... que com certeza vem lá de trás mesmo, eu também já cheguei a essa conclusão, ela perdura até hoje. De vez em quando chega algum aluno, fala, ó, eu vou aprender baixo, mas primeiro eu vou aprender violão, porque meu pai falou, porque alguém falou que eu preciso começar pelo violão. Aí eu bato esse papo com a pessoa. Mas realmente tem essa lei. Agora, o que não é mentira é que o violonista que quer aprender baixo, a musicalidade que ele já tem, ela vai ser aproveitada, com certeza. Coordenação, o conhecimento, talvez de uma parte do braço. Isso sim. Eu acho que só isso, né? Sem dúvida. Isso também aconteceu muito no violão para guitarra, né? O aluno queria aprender guitarra na época lá e ninguém deixava, botavam ele no violão. Até porque não tinha professor de guitarra quase, né? Era difícil. Era uma Eu até gravei. Eu gravei um vídeo que eu falo aí dessa dificuldade na época que tinham professores de guitarra, de violão, de baixo era um pouco mais difícil, né? E aí a gente ia atrás, às vezes longe de um professor. Eu comprava uma revista americana, Best Player, e tinha o trabalho de traduzir. Lembra dela, né? A Best Player eu saí muito depois. Eu sou do tempo de pegar a Guitar Player para tentar aprender alguma coisa, porque não existia ainda a Best Player. A Best Player ainda não... Poxa, mais atrás ainda. Deixa eu só ver mais uma... Tá. Pode falar, Ronaldo. Não, tem uma história muito legal, assim. A Guitar Player só vendia aqui em 2 bancas. Uma era na Paulista, e a outra era no aeroporto. Poxa então, vida, olha o trabalho. Quando a gente queria dar uma olhada, porque muitas vezes você não tinha nem o dinheiro para comprar a revista, né? Uhum. Eu saía daqui e ia até a Paulista, né? Que era mais próximo, só para olhar a revista, né? Só para olhar. Já fiz isso também. E hoje tá tudo aí, né, Ronaldo? Hoje tá tudo só pegar. Só pegar, só não vai quem realmente não tem à disposição. Ó, tem mais umas perguntinhas aqui. Manda aí. Lá. Bom, essa nós respondemos a pergunta da Jéssica. Leandro, o que fazer quando não tem muito entrosamento com o baterista? Troca o baterista. Não, brincadeira. Ficar o dia inteiro tocando com o baterista, né? Exato. Porque assim, na época também que eu comecei, a gente não tinha YouTube, não tinha playback, não tinha quase nada. Então, uma coisa muito legal que a gente fazia eram as jams, né? As famosas jams. A gente se reunia, os amigos músicos próximos, assim,
e ficava tocando o dia, às vezes a noite inteira. É dessa maneira que você pega entrosamento. Claro que os dois tem que estudar, né? O baixo e o baterista. Isso. Baixo. É isso que o Estudar Ronaldo a está parte, falando. Isso que você está falando faz todo sentido. A gente fala tanto de estudar um instrumento, né? Estuda todos os dias, 1 hora, 2 horas, quem pode. Você tocar com outro instrumentista para pegar o entrosamento é o mesmo processo, não é isso? Você precisa tocar bastante. Quanto mais afinidade você tiver, principalmente baixo batera, quanto mais afinidade tiver com o baterista, melhor vai ficar a cozinha, né? Chama de cozinha, baixo, batera, guitarra, baixo, batera, sem piano. dúvida, tem que estar super sincronizado e a única maneira que eu vejo é tocar junto. Hoje é mais fácil. Você põe um play along na internet está cheio, né? Uhum. E você consegue tocar com uma bateria gravada, né? Ou até mesmo eletrônica, programada, o que for. Verdade. Mas Show. se você não tocar muito com a bateria, você não fica sincronizado, não. Isso aí depende de horas de trabalho mesmo em cima. Além de Boa. estudar toda a rítmica em casa, tudo, né? Pozzoli, Verdade. famoso Pozzoli. Famoso Pozzoli. Aliás, Pozzoli é um excelente livro de rítmica. Bora Ótimo. estudar. Ó, tem uma interessante aqui, ó. Quais são as influências de vocês? O que é bom para o baixista ouvir? Entre parênteses, banda ou artista. Qual a banda ou artista que é bom para o baixista ouvir? E quais são as influências? Diz aí, Ronaldo. Qual baixista Cara, tem uma influencia? lista. Eu vou até comentar alguns, mas assim, a lista é gigantesca, né? Baixistas bons para você ouvir. Mas eu comecei assim, ó, para mim, os baixistas referência para mim, primeiro foi o John Patitucci. John Patitucci. O cara que eu mais fui atrás do som dele. Uhum. Hoje em dia eu tenho consciência que o meu som não tem nada a ver com o dele, mas eu admirava muito a limpeza da técnica dele, o timbre que ele tirava, as composições, os solos, tudo, né? Uhum. As levadas. Então, o Patitucci foi uma influência muito grande para mim, assim como o Stuart Hahn e Billy Sheehan. Porque eu sempre Billy toquei Sheehan. mais rock. Legal. Sempre toquei mais rock, então... Billy Sheehan, a velocidade da luz. Técnica é impressionante, né? Então, esses três, assim, foram os três logo de cara eu comecei a seguir muito, assim, ouvi muito o trabalho deles. Mas é claro que chegou pra gente aqui, chegava uma fita de VHS do videoaula do Jaco Pastorius, né? Massa. E o Jaco foi um grande baixista maior do mundo, assim, influenciador. Acho que não teve um cara mais que influenciou mais baixista no mundo do que o Jaco, né? O Jaco. Eu admiro ele muito. E eu assisti essa fita dele aí 1000 vezes, né? Então... Mas aí vem uma lista enorme, cara. Stanley Clarke... Uhum. Assim, é tanta gente... Com certeza a gente vai esquecer de falar alguns aqui que são super importantes, né? Verdade. Então... Na velha guarda tem esses chaves, né? Que na verdade, eram os que tinham pra gente, né? Na Era época... o que tinha pra gente ouvir. A gente não conhece, aqui não chegava tanta coisa, né? Então, você tinha os baixistas do funk também, né? Da banda Chic, Earth, Wind and Fire, que na época a gente às vezes nem sabia o nome, mas você já sabia que, putz, puta baixista, né? O baixista do Chic é fera, né? Era. Marcus Miller era um cara que eu sou fã também incondicional, puta baixista, Marcus Miller. É o cara que dá uma nota, é a melhor nota do mundo, né? Verdade. Ele toca uma nota.
Fala essa aí. Então, assim, teve muita gente. Eu acho que esses aí que a gente está falando são os principais, né? Tem um cara que eu gosto muito, chamado Brian Bromberg. Pouca gente conhece, cara. Tá. Mas esse cara, ele chegou a ser considerado o melhor som de baixo acústico dos Estados Unidos durante muito tempo. Mas ele não toca só o acústico, ele toca. Ele tem um disco que ele fez só com músicas do Jaco Pastorius, um tributo que só ele tocou, né? Que fera. E o disco que eu mais gosto dele, que até me influenciou muito, eu até gravei uma música no meu disco por conta desse disco dele, chama Metal. Brian Bromberg, disco Metal. CD Disco Metal. Onde ele faz todas as linhas. Não tem uma guitarra no disco, é tudo baixo. Tudo Tudo baixo. que você ouvir lá é bateria, baixo e alguns teclados, né? Então ele faz o solo, faz o tema, faz a harmonia. Vem até a calhar com aquilo que a gente estava conversando dos 4 baixos, né? Sim. Esse CD é impressionante, cara, o que ele faz. Depois, todo mundo que estiver ouvindo aí, dá uma ouvida. O CD chama Metal. O baixista chama Brian Bromberg. Esse cara também, eu ouço ele há anos, assim, eu acho, na onda que eu gosto também, entendeu? Excelente referência. E aí vai, né? Vai, falando. A Deixa eu só falar aqui. Para mim, bom, o primeiro baixista solo que eu ouvi falar que me encantou foi Stuart Hahn também. Não tinha muito acesso na época, era um trabalho lascado para encontrar um CDzinho, alguma coisa do cara. Na época, alguém conseguiu para mim um songbook, acho que foi um dos primeiros songbooks que ele lançou. Então, por muito tempo, eu diria por anos, assim, me influenciou bastante. Eu estudei muita coisa dele. E Jaco Pastorius, logo que eu ouvi falar, por ser a lenda, né? Lenda. Jaco Pastorius, a sonoridade dele, e todos os baixistas brasileiros sempre falaram dele, não tem... Aliás, não tem eu, né? Era outro baixista que eu fazia de tudo para tentar conseguir alguma coisinha. Eu sabia que ele tinha gravado uma videoaula da história dele e tal, mas era bem difícil às vezes conseguir alguma coisa. Mas aos poucos a gente ia colecionando, né? Uma coisa aqui, uma coisa ali. Sim. Agora, já de uma outra praia, um pouco mais novo, mas um cara que eu pirei, eu tinha 16 anos para 17 anos, ele nem era conhecido aqui no Brasil, mas eu fui numa feira da música e eu encontrei um songbook que vinha com CD. E na época eu estava aprendendo a ler partitura, né? E eu procurava o songbook assim, Ronaldo, ó, abria, falava, não, esse aqui tem muita semínima, eu não quero. Aí abriu outro. Eu abri um que tava cheio de cestina, de nota ligada. Eu falei, puta, esse aqui deve ser bom. Eu vou levar. Nem vi o nome do cara. Quando eu cheguei em casa era Victor Wooten e Steve Bailey. Eu sei, eu tenho. Bass Extremes. São 2 baixos. É o Dennis Chamber na batera. E aí tem um CD inteiro, Bass Extremes, e o songbook com todas as transcrições. Eu dormia com o songbook ali para tentar fazer algumas coisas, e tem a partitura, tudo bem bonitinho. E aí tem tantos outros, né? Um cara que eu gosto muito também, não posso deixar de dizer, Nico Assunção. Eu ia falar disso. No Brasil, né, tem o Nico Assunção, que eu acho que foi o cara mais foda, assim, porque ele é muito parecido tanto com o Jaco, tanto com o Patitucci, né? Aliás, tem uma história dele... Pixinga, e aí vai, né? Pixinga. Eu comprei um CD do Pixinga também nessa época, Mr. Funk. Quase furou esse CD aí de tanto ouvir. O Pixinga é legal demais também. Você comentou aí que o Nico Assunção lembra bastante o Jaco Pastorius, né?
tem uma história que ele estava tocando lá nos Estados Unidos, né, num barzinho, enfim, era uma coisa até um pouco mais simples. De repente, quem aparece lá? O Jaco Pastorius. Aí ele pirou, né? Ele estudava tudo de Jaco, gostava pra caramba. Aí, quando terminou, o Jaco foi cumprimentar, e ele tem a fama de ser meio arrogante, né, o Jaco Pastorius. Ele cumprimentou o Nico e falou, ó, parabéns, mas você devia fazer suas próprias coisas, porque você toca igualzinho a mim. Puta elogio, né? Porque você toca igual o Jaco Pastorius. A versão que eu sei é que ele falou assim, ó, legal, isso aí, tudo que você está fazendo é muito legal, mas fui eu que inventei, tá? É por aí. Deve ter um monte de versão. Mas o complemento disso aí é que ele tocava muita música brasileira também, né? A galera lá curte música brasileira. E aí o Jaco pediu umas dicas para ele de música brasileira. E, puta, legal demais, né? Impagável isso aí. Nossa. Muito bacana. Ó, vou prosseguir aqui, que eu sei que o tempo é curto, Ronaldo. Ó, tem uma aqui que é para você, Ronaldo. Prazer em falar contigo de novo, Lobo. Legal, quem é? É o Robson Paulin. Robson.Paulin. Eu lembro dele. Por favor, quais são as dicas para se conseguir um trabalho profissional como baixista em São Paulo? Abraço ao pastor também. Valeu, obrigado. Cara, hoje em dia você não tem muito mais uma forma, né? Um formato. Antigamente, você fazia contato com os principais estúdios, principais bandas, produtores e tal. Né? Uhum. Hoje em dia, tá tudo meio estranho, assim. Você tem que ter amizade com muita gente dentro do meio musical, eu acho. Sim, sim. Conhecer os principais músicos e conversar, e trocar uma ideia. Ir atrás, entendeu? Sempre foi assim. Você tem que ir atrás. No começo, pelo menos, né? Sim. Quando todo mundo te conhecer, aí você começa até a receber convite, mas eu acho que a amizade, você tendo um bom comportamento, vamos dizer assim, sempre. Isso. E amizade e contato, né? Não tem mais uma forma antigamente. Sabe uma coisa que eu acho que é importante, não só na música, mas em qualquer profissão, o seu trabalho tem que fazer diferença. No caso da música, do baixo especificamente, mas qualquer instrumento, é muito importante que se estude bastante e se especialize no estilo, para que as pessoas que fazem aquele estilo lembrem-se de você e elas vão lembrar, porque quando você estuda bastante, você faz bem feito. Eu acho que é 50% do caminho. Lógico, as amizades, o bom comportamento, como o Ronaldo bem citou, vai influenciar bastante, mas tá em dia com as suas técnicas, com o seu estilo é primordial. Muita gente pergunta assim, você tem que tocar bem para estar nos trabalhos, né? Eu acho que hoje em dia, tocar bem é o mínimo que você tem que ter, entendeu? É o mínimo. Uhum. Porque antigamente se chegasse, você fosse acima da média, isso abria muito caminho para você. Abria muitos caminhos. E muitas dessas pessoas faziam muito, vamos falar português, claro, faziam muita merda nas gigs, né? Você sabe, bebia, chegava atrasado, faltava, sumia, por aí vai. Só que hoje não é mais assim. Então o cara, como ele era muito bom, mesmo com toda essa monte de coisa errada que ele fazia, ele continuava ainda com muitos trabalhos. Mas hoje não é mais assim. Tocar bem é o mínimo, eu acho. Verdade. O que mais valoriza
você está em alguns trabalhos, é você ser profissional, chegar no horário, respeitar todo mundo, Com certeza. enfim, todas as regras básicas de contato com as pessoas, né? É isso. Ser profissional com horário, com o seu instrumento está bem funcionando tudo direitinho, fazer o que está pedindo o produtor ou a banda, o dono da banda, né? Não ir lá na banda querer fazer solo de baixo em todas as músicas. Né? Todas as músicas. Ou o baixo tem que fazer a linha do baixo, né, Ronaldo? Tem gente Exatamente. que... Então, E bem feito. porque antigamente isso aí contava mais do que o resto. O cara chegava lá tocando muito, né? Uhum. Passava um pano em cima das cagadas que tinha pelo caminho. Mas hoje não é mais assim. Hoje você pode Verdade. ser um excelente músico, você faz tudo certinho. Um dia que você der um atrasadinho, o cara te manda embora, entendeu? Então, é uma série de fatores que você tem que ter para você continuar bem no meio aí. Eu digo isso aí que foi da experiência de quando eu fui para os Estados Unidos, o profissionalismo deles lá foi o que mais me chamou a atenção. Tudo bem, eu aprendi bastante coisa lá, mas musicalmente, né? Mas isso tudo a gente já sabia aqui, né? Ou complementou alguma coisa, mas a parte de profissionalismo que eles têm lá, a gente está aqui, tá anos-luz deles, entendeu? Show. Lá na escola que eu participei do Best Workout, 9 da manhã tava todo mundo com o instrumento na mão, ligado e Pronto. aquecendo. Que demais. Você podia ser o melhor do mundo, quanto o pior, era a mesma coisa para todo mundo. Você tava lá. Ia até a hora do almoço, almoçava, voltava e até às 6 da tarde. Aí à noite ainda tinha show dos mestres, né? O pessoal que Olha. tocavam lá, dos professores. Isso todo Disciplina, dia, né? disciplina. E não Muito tinha bom. ninguém lá para desrespeitar o professor, o organizador, o produtor lá. Assim. Então, e o seu instrumento está em boas condições, é o mínimo. Assim. Pô, chega lá com jack estourado, isso não acontece lá, entendeu? Chega lá pedindo um cabo que você perdeu o seu. Né? Não Poxa. tem isso. Tem que ser Porque você vai profissional, né? tocar com o cara não leva o cabo, Vixe, aí não. todo Ó, estourado. Então, assim, fica a dica, não esqueçam o cabo. exatamente. E cabo funcionando, né? Funcionando. Confiram a afinação do instrumento, muito importante. Afinação, regulagem, corda Verdade. razoavelmente nova, né? Então, assim, É, eu acho que isso aí tudo conta mais. Agora, tocar bem é básico, né? Hoje sim, em dia, eu acho que é isso. legal, show de bola. Ô, Ronaldo, a gente fez a faculdade juntos, né? Sim, Foi muito, muito legal há uns anos legal. atrás. E diante, né, a gente já vinha de outros estudos de muitos anos, já dávamos aula, né? Sim. E aí, me fala aí, o que a faculdade te acrescentou? O que somou para você aí? O que foi de mais importante? O que mudou na sua vida? Eu acho assim, cara, a experiência foi muito legal de participar do processo todo, né? Sim, Que ali sim. tem um começo, meio e fim, né? Então, esse processo todo foi bem legal. Agora, acrescentou algumas coisas, sim, algumas matérias lá foram muito boas, né? E algumas lacunas que você tem sempre, né? Porque eu, por exemplo, sempre estudei sozinho, eu nunca tive, praticamente não tive aula. Uhum. Só fui ter aula na época que eu entrei na Escola Municipal de Música,
tive aula com pouquíssimos baixistas, assim, mas foi uma aula, um mês, sabe? Não dá nem pra você contar. Mais Então, assim, autodidata mesmo. desde o começo, né? Aí eu, Uhum. claro, teve uma fase que eu estudei na Escola Municipal de Música, né? E lá aprendi teoria, aprendi história da música, essas matérias todas. Legal. Mas também eu fiquei um ano só, porque eu não tinha o baixo, então naquela época era muito caro um baixo acústico, né? Uhum. Não existia o chinesinho ainda, Ixi. Os não alemães tinha. são caríssimos. Caríssimo. Então era só que tinha aqui era alemão e italiano, né? Chegava aqui. Uhum. E os de luthier nacional também, que não era barato. Sim, sim. Então eu fiquei um ano sem instrumento, eu saí, tive que sair, porque assim, você não consegue avançar lá. E depois a faculdade. Então, assim, algumas lacunas do que você sabe, ou outra forma de ver aquela mesma matéria. E coisa legal também, assim, tem coisa que você acaba deixando para lá por preguiça, né? Por ser chato em algumas coisas. Fala, putz, eu vou estudar isso aí agora, não, deixa para depois. E Sim. na faculdade você é obrigado a decorar tudo, senão você não passa, né? Senão não passa. Então foi importante, Legal. foi legal. Algumas matérias lá foi até acima da média, né? Show. Do que eu esperava, então foi bem legal. Agora, nada vai superar você sentar em casa e estudar o instrumento, né? Ah, com certeza. O instrumento são horas de estudo, né? Não tem. Várias horas, né, em cima dele. Tem Verdade. jeito. Show de bola. É, E para você? complementando, para mim, cara, eu estudei na Fundação das Artes, né? Sim, Duas muito vezes. Uma legal. vez eu estudei quando era um pouco mais novo, depois estudei um pouquinho mais tarde, lá para os É, 20 anos mais ou menos. E muita coisa a gente viu de novo na faculdade. sim, Mas cada professor que te explica é de uma forma diferente. Nós tivemos um bom professor de harmonia, por exemplo, muito que, bom. que, que me abriu um leque muito grande, cara. Eu diria que a harmonia foi um ganho, para mim, né? Um ganho muito grande. A gente toca o baixo, é muito necessário conhecer de Sem harmonia, dúvida. mas eu consegui ver de uma forma diferente. Já sabia algumas coisas, mas de uma forma completamente diferente. Gostei muito da história da arte também, que muda a sua visão, né, cara, sobre um montão de coisas. Eu gostei muito de semiótica da canção, lembra? Semiótica da canção, fantástico, verdade. Não, Então, muitas coisas. E te digo mais, até matérias assim, percussão corporal, matérias assim, eu uso em uma ou outra aula, é bastante útil também. Então, o conhecimento é sempre normalmente se eu muito for dar aula bem-vindo. para criança, Sim, sim, a né? criança é fundamental, a gente consegue criar um conteúdo com isso também. Sim. Mas foi muito bom para o crescimento como músico, como pessoa, acho que para todos nós, né? Foi, Foi bem legal, sim, foi. foi Eu bem recomendo bacana, fazer. Quem não fez, faça e é um complemento, é uma coisa a mais, né? Não vai verdade. superar você estudar. Se o Sim, cara achar que vai fazer faculdade e vai sair tocando pra caramba, ah, não é só não faculdade, é né? isso, Tem é que estudar verdade. também. Quando vocês, eu sempre falo isso para os meus alunos, quando você faz aula ou você vai para a faculdade de música, enfim, você vai ter o conhecimento. Para você tocar bem, você vai ter que praticar muito. Igual o jogador de basquete, por exemplo, ele vai ter que treinar todos os dias até ele ficar bom de acertar a cesta. Por mais que ele saiba o movimento, vai ter que Sim. treinar. Não, isso não tem como, assim, eu já vi muito aluno formado achando que estava abafando, né?
e cruzar com alguém que nunca estudou nada e passar vergonha, porque o cara que nunca estudou nada oficialmente numa escola toca muito mais. Toca muito mais. Porque E às vezes a pessoa treina muito. nem acha que... ela sai da faculdade achando que, nossa, eu tocava bem lá dentro da faculdade, aqui eu vou arrasar, né? E às vezes não é por aí, né? Tem que suar a camisa, né, Ronaldo? Tem que suar, né? Verdade. Calejar o dedo. Como é que tá o seu tempo aí? Você me falou um horário e eu vi que nós extrapolamos já. Não, mas tudo bem. Mudou um pouco aqui os planos aqui, os horários. Eu consegui dar uma mudada. Se você quiser estender mais uns 15 minutos aí, dá. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Bom, tem uma do Jaco Pastorius. Ó, Israel Miranda. Abraço aí pro Israel. Fala. Israel. A pessoa perguntou o que vocês acham do Jaco Pastorius. A gente já falou, né? Mais ou menos. É o melhor do mundo. É o melhor do mundo. Não que tenha um melhor, mas ele está com certeza dentro dos melhores do mundo. Quando ele criou, quando ele tocava aquela sonoridade toda, não tinha ninguém que tinha feito isso antes, né? Ele tirou muita coisa ali do... A mão direita dele, assim, a definição, até hoje, eu não vejo igual em ninguém, sabe? O cara até pode tocar outras técnicas até muito melhor que ele, outras coisas. Mas a sonoridade, aquela firmeza da mão direita, divisão, timbre, eu ainda não vi ninguém, não. E aí tem um complemento dessa mesma pergunta aqui, ó. Ele criou mesmo o baixo fretless? Sim, ele criou mesmo o baixo fretless. Ele tirou... a gente tirou os traços, né? Mas não... é o que a gente ouve falar. Sim. O que eu ia falar é, não vá tirar os traços do seu baixo, assim. Manda para um luthier, ele tira, faz o enxerto, que foi o que o Jaco fez na época. Ou comprar um fretless já. Agora, não dá para seguir muito o que ele falava, porque ele falou que o baixo dele, depois que caiu no chão, de cima do ampli, ficou muito melhor, né? Então, já... Aquele baixo famoso dele, ele todo estourado. Todo estourado, né? Ele deu uma entrevista que ele falou, esse baixo era muito bom já. Mas depois que ele caiu de cima do ampli, ficou muito melhor. Poxa vida! Então, não vamos seguir ao pé da letra. Verdade. Eu tenho uma curiosidade sobre o Jaco, já que nós estamos falando aqui do cara. Ele se envolveu com drogas, né? Cai naquilo que a gente estava falando do músico ter bom comportamento. Ele era um cara assim que era o melhor do mundo. E por questões pessoais ele acabou entrando na bebida, depois nas drogas, e aí a pessoa tem tendência aos vícios, né? Que era muito o caso dele. No final das contas, ele arrumava confusão aqui, confusão ali, por conta de estar drogado, de estar precisando, né? E tocava muito bem, arrebentava, né? Ele tocava muito, a galera queria tocar com ele desde sempre. E no final das contas não queriam mais, porque ele era o cara que ia arrumar confusão. Que eu tô te falando, aquela coisa, né? Comportamento. Isso. Ou seja, o melhor do mundo, o cara que tem a melhor sonoridade da história, às vezes faltava trabalho para ele, porque ele ia arrumar confusão. Isso naquela época, hein? Naquela época. Tem um baixista famoso que falou que via as pessoas passarem, e aí ele virou, por um bom tempo, ele virou mendigo, né? Foi morar embaixo da ponte, largou tudo, perdeu tudo, e aí a galera passava, falava, tá vendo aquele cara lá, ele com o baixo, né? Ele não largava o baixo. Falava, aquele cara ali, ó, ele é o melhor baixista do mundo. O pessoal reconhecia, sabia quem era ele, mas ele não conseguia largar essa vida. Tanto que morreu cedo, infelizmente, né? O maior gênio do contrabaixo.
essa foi uma fase onde o pessoal enfiava o pé na jaca, né? Pois é. E aí Então, muitos se foram, né? Cedo. muita gente. Então a gente tem que aprender com essa fase aí e tirar uma lição disso tudo, né? Por isso que Legal, Ronaldo. eu procuro sempre fazer o mais correto possível, né? Mas Claro que a correto. gente erra, É isso mesmo. faz ser humano, mas isso mudou da água para o vinho, não é mais assim faz tempo, né? Você vê, até na época dele ele já sofreu, né, com Já isso. sofreu. É, tem que entender que quando você está tocando, por mais que alguns músicos falem, alguns vão até me contrariar, quando eu bebo eu toco melhor. Não é verdade. A bebida ela te tira o raciocínio lógico, rápido, te tira reflexo, movimento e aí por diante. Isso é científico, É, né? Não então. sou eu que estou falando. Não Não, somos isso, nós. além de é científico e outra, né? Ela dá uma mascarada no que você pode fazer, né? Eu conheço, Verdade. eu conheço, tenho alguns amigos, se não beber, não toca. Ou seja, ele não consegue expressar aquilo que ele expressa quando está com a bebida, não consegue fazer isso são, né? Quer dizer, que coisa louca, né? Coisa louca, né? Devia ser o contrário. E é o vício, né? Uma coisa leva a outra. Eu vou tocar, opa, cadê a bebida? Tem um monte. Exatamente. Ô, Ronaldo, Eu fala, eu tô com um canal novo no YouTube, de baixo legal, para cima. Tá com uma semana. Tô fazendo bacana, tô fazendo esses vídeos aí. Tô colocando algumas bacana, aulas, algumas dicas. Chama-se De Baixo para Cima. A galera que tá aí, ó, bacana. eu deixei fixado. Esse é o Aham. endereço. Ah, tô vendo E aqui. eu falo sobre slap, tapping, e todas essas acordes no baixo, e, Bacana. e aí por diante. E tudo gratuito, só a galera entrar lá. Você tem um canal também, Ronaldo? Então, eu tenho um canal com vídeos, né? Uhum. Vídeo de tudo quanto é época minha lá. Tem até o vídeo eu tocando lá, Show. né, nos Estados Unidos, que eu comentei aqui, da experiência lá, no Que Festival massa. de Baixo. Muito legal. Só entrar lá, é Ronaldo Lobo. Acho que no YouTube é fácil achar. Agora, Tá fácil. o que é bacana também, eu tenho uma pequena editora de livros, né? Ah, que E além, show. além dos meus livros, eu tenho de alguns amigos que eu coloquei lá à disposição pro pessoal. Hoje é gráfica digital, então você vai lá, compra um, entrega na sua casa, né? Em casa. Chama www.musicalconcept.com.br. Esse é o site. No Anota aí. meu site também, no meu site também, dá para acessar através do meu site, que é ronaldolobo.com.br. Você entra lá em loja, tem até um link já para você pegar um desconto lá e colocar no boxzinho lá. Eles já estão um desconto bem bacana. Massa. E não tem só de baixistas, tem bateria Carrom, tem de Show. guitarra. O último que eu lancei agora foi um de guitarra de um amigo meu, o autor. Legal. Então, assim, tem umas coisas legais. Além do livro do Pixinga tá lá, de Slap, do Joãozinho, do Geraldo Vieira tá lá. É Pô, show. musicalconcept.com.br. Concept. Concept, Musicalconcept.com.br. .br. E o meu também é ronaldo.com.br. Lá vocês vão poder ver porque eu lancei um método muitos anos, né? O primeiro Legal. método. Então já tem todo um. Eu trabalho com um método há muitos anos, então eu venho lançando alguns aí. Eu já estou com, se eu não me engano, tem 6 métodos já lançados. Alguns não tem mais que esgotou, né? Acho Show. que tem dois estão esgotados, assim. Mas aí eu Que relancei e maravilha. tal. Então é só entrar lá.
Show de bola. Ronaldo, nós vamos precisar terminar, porque Tá bom. vai dar quando dá 1 hora, Tá. o Instagram derruba a live. Tá legal. Beleza. Valeu. Então, para a gente poder salvar essa conversa. Foi um prazer falar contigo, Ronaldo. Vamos marcar uma outra, porque o tempo passou que a gente nem viu. E desculpa as perguntas que não foram respondidas, faltaram algumas. Isso, a gente responde da próxima vez. Respondemos da próxima vez. Obrigado, prazer. Grande Valeu, abraço. Obrigado por tudo. Valeu, abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, valeu. Pessoal da live, amanhã, 5h30, temos a nossa live continuação. Todos os dias, maratona. Valeu, Ronaldo. Tchau, galera. Até a próxima, 5h30 amanhã. Abraço.